Queridos irmãos e irmãs, entramos no tempo da Quaresma. Durante 40 dias vamos então nos preparar para a grande celebração da Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor. Estamos na liturgia do primeiro domingo da Quaresma. E hoje a igreja proclama para nós o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 4, versículos do 1 ao 13. Esse evangelho é conhecido como o Evangelho das tentações de Cristo. Jesus, ele foi batizado no Rio Jordão. Lá no Rio Jordão nós vimos a Epifania acontecer, a manifestação de Deus. Deus se revela ali, então se ouve uma voz dizendo: "Este é o meu Filho amado, a quem eu pus todo o meu agrado, escutai-o." Também o Espírito desce em forma de pomba, e depois disso Jesus então vai para o deserto. Diz aqui o primeiro versículo que nós ouvimos: "Naquele tempo Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito." Interessante que Jesus Cristo então ele foi para o deserto para lutar contra as tentações. Depois do seu batismo, ele foi para o deserto lutar contra as tentações. No último versículo deste evangelho, que nós acabamos de ouvir, desta perícopa, desta parte do evangelho, nós ouvimos assim: terminada toda a tentação, porque Jesus venceu as tentações, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. O que significa isso? Ou seja, ele disse: olha, nessa eu fui vencido, mas eu voltarei. Nessa eu fui vencido, mas eu vou voltar. Alguns teólogos dizem que quando Jesus estava lá no Getsêmani, e ele estava com muito medo antes de ser preso, depois que ele saiu da última ceia, que ele estava com medo, que ele estava suando sangue. Alguns dizem que aquilo ali foi uma espécie de tentação. Jesus foi tentado a abandonar a vontade do Pai no momento da dificuldade. Mas Jesus Cristo venceu também ali a tentação. Porque Jesus Cristo disse: "Não a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai." Então Jesus vence, até o final Jesus vence. Toda a vida de Jesus com certeza foi uma luta contra as tentações. E Jesus vence as tentações. Neste evangelho aqui, que Jesus venceu as tentações, ele nos dá alguns ensinamentos para que nós também possamos vencer as nossas tentações. E eu gostaria de falar aqui sobre alguns ensinamentos de Cristo a partir deste evangelho, para que possamos também vencer as tentações da nossa vida. O primeiro ensinamento de Cristo é desmascarar as mentiras das tentações. Geralmente, quando nós somos tentados por uma promessa de felicidade, de alegria. Só que essa promessa, ela vem acompanhada também de um aprisionamento. Parece que tudo vai ser bom, parece que tudo vai ser feliz, mas depois vem a tristeza, que é a recompensa das tentações. Nos faz triste, nos aprisiona. E Jesus Cristo, ele venceu as tentações, desmascarando as tentações, porque o diabo ia falar para Jesus: olha, transforma essa pedra em pão. E Jesus Cristo, então, lembrando das Escrituras, responde: não só de pão vive o homem. Depois o diabo vai e fala: olha, eu te darei todos os reinos da terra, se você se ajoelhar e se você me adorar. E Jesus responde: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois a última tentação: te joga daqui para baixo, porque os teus anjos te sustentarão. E Jesus disse: assim diz as Escrituras, não tentarás o Senhor teu Deus. A primeira coisa que nós devemos fazer, então, quando nós sentimos as tentações, é pensar que aquela promessa de felicidade é mentira.
que o diabo não está pensando na nossa felicidade, na nossa alegria. Tem uma aparência de bom, mas é ruim. Então a primeira coisa é desmascarar, desmentir que aquilo ali é uma felicidade, que aquilo ali é uma alegria. O segundo ensinamento de Cristo é que nós devemos sempre cortar as tentações pela raiz. É pela raiz que a gente deve cortar as tentações. Não existe diálogo com o mal. Com uma coisa errada, não tem como você fazer um acordo. Você não pode ter diálogo. Não existe diálogo com o diabo. Quando você quer sair das tentações, a primeira coisa que você tem que fazer é cortar pela raiz. Cortei, não quero saber, não quero conversar, não quero mais ter proximidade com essa situação. Não quero mais ter proximidade com essas pessoas, porque isso vai me fazer mal. Terceiro ensinamento, sempre pedir a graça de Deus. Jesus nos ensina isso, não é? Na oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso nós falamos assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação. Nas nossas orações sempre nós temos que falar para Deus: Senhor, nós somos fracos, mas o Senhor é forte. Nós somos limitados, mas o Senhor pode tudo. Com as minhas forças talvez eu não consiga, talvez não. Certeza que eu não consiga vencer essas tentações na minha vida, mas o Senhor é mais forte do que todos nós, e o Senhor é a nossa força. Não é isso que São Paulo fala? Quando a gente se sente fraco, é então que nós somos fortes por graça do Senhor. Então, fazer as nossas orações e pedir para Deus, para que Deus possa nos livrar das tentações. E o quarto ensinamento que Jesus Cristo nos dá é que nunca a gente deve se equivocar. O nosso inimigo nunca são as pessoas. O nosso inimigo é Satanás. Sempre, na palavra de Deus está dizendo, não é contra homens de carne e sangue que nós devemos lutar, mas é contra os espíritos do mal, é contra as forças do mal. Mesmo que aparentemente seja uma pessoa, aparentemente aquela pessoa está sendo o meu inimigo, a minha inimiga, mas nós sabemos que aquela pessoa ali também está sendo vítima. Sempre temos que falar isso, que o Senhor também possa libertar os nossos inimigos, que os nossos inimigos também possam ter força para sair daquelas tentações do mal. Então são esses 4 ensinamentos de Cristo: desmascarar as mentiras. Uma tentação sempre vem aparentemente boa, mas ela é ruim. Segundo ensinamento, cortar pela raiz. Se você sabe que aquilo ali está te levando para o mal, corta. Depois, terceiro ensinamento, pedir a graça de Deus, sempre rezar, sempre colocar Deus em primeiro lugar, sabendo que Ele é o guarda de Israel, é Ele que nos defende. E quarto ensinamento, saber sempre que o nosso inimigo nunca são as pessoas, mas sempre é Satanás. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.